Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao grupo Espírito de Estudos Especiais de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 5 horas e vamos dar início à nossa reunião pública. Hoje teremos nosso amigo Geraldo, que falará sobre amor e desapego à missão espírita. Peço por gentileza a todos que verifiquem se os celulares estão ligados, desligados, ou no modo avião, para que não haja nenhuma interferência. Alguém viu pela primeira vez aqui? Ótimo. Então, o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Por um pouco. Escolher antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na sua verdade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar o vaso de carne que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. Indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quanto souberem glorificar a romagem apressada do caminho comum. Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação do justiceiro. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz, com a ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar, por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a pegar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, de felicidade ou de sofrimento. Então vamos neste momento, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos nos concentrarmos, focar os nossos pensamentos para esse momento, para essas energias que estão nos envolvendo. Vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao Mestre Jesus, a toda essa espiritualidade amiga, trabalhadora, que preparou este momento para que ele pudesse proceder da melhor forma possível. Sim, vamos agradecer por estarmos aqui reunidos, ouvindo esse tema, para ouvir esse tema que será colocado, para futuras reflexões, para que sempre possamos colocar em nossos corações essas palavras positivas, esses ensinamentos, para levarmos para o nosso
dia a dia. Que a espiritualidade possa incluir os filhos e preparou esse estudo para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente sabe sempre que é uma alegria a gente poder estar aqui ou em qualquer outra casa espírita, dividindo as experiências de viver para que a gente possa alcançar a meta da vida, que é a felicidade para todos. Deus não criou ninguém para sofrer. Se há dor e se há sofrimento na vida, não é por inspiração e motivação divina, é por deficiência e fraqueza nossas na condução de nossas vidas. O nosso tema de hoje, amor e desapego na visão espírita, também pode ser amor e desapego, uma visão holística. A palavra holística vem do grego, holos, total. Então, se a visão materialista do homem e da vida é reducionista, a visão integral, a visão completa do homem passa obrigatoriamente pela realidade espiritual da vida. Todos nós sabemos que os recursos que a medicina trabalha hoje são inimagináveis para o padrão de vida que tínhamos há 20 anos, tão pouco. E isso porque o conhecimento do homem acerca da matéria, acerca da energia e acerca de si mesmo vem passando por transformações tão profundas, que, por exemplo, eu Alcides, que em 1973 fui fazer engenharia química na Universidade Federal Fluminense, profissão que eu nunca exerci porque eu abracei o magistério. Mas se eu pegasse hoje, eu teria que voltar para a faculdade, porque o meu currículo totalmente desatualizado. Só para que vocês tenham uma ideia, quantas modalidades de engenharia surgiram? Quantas modalidades médicas surgiram? Essas modalidades ou especialidades na área da engenharia, na área da medicina, por exemplo, em função do crescente e complexo conhecimento que se tem hoje daquilo que pretendemos ser. O número de cientistas em todas as áreas do conhecimento que já trabalha com temas como reencarnação e espírito enorme. Segundo Joana de Ângeles, a nossa consciência tem 4 formas de manifestação: ciência, filosofia, religião e arte. Curiosamente, dos 4 veículos de manifestação da consciência, o mais retrógrado, o mais conservador e, por incrível que pareça, que mais causou dano ao homem foi a religião. Infelizmente, a religião causou danos que até hoje reparar e corrigir está muito difícil. Por exemplo, só de Inquisição foram 1000 anos. E todo mundo aqui foi a história e já viu o dano que a Inquisição causou. Só isso. E mais ainda,
durante muito tempo, a aversão completa do que aquilo que a ciência e filosofia diziam, em contradição com aquilo que a religião afirmava, deixou estragos até hoje. Então, por exemplo, quando a ciência afirmava que a Terra não era do centro do universo, muita gente foi para a fogueira. Inclusive Giordano Bruno, que apesar de ser padre dominicano, porque contrariava o credo da época, também foi para a fogueira. Mas vocês observem que, a despeito da ignorância, da maldade do homem, venha de onde estiver, as vozes da verdade nunca se calaram. Sempre se fizeram firmes e ativas. E o nosso irmão acabou de ler ali um trecho que diz: por pouco tempo. Por pouco tempo que a nossa passagem pela matéria, por pouco tempo, a gente acaba, às vezes, arrumando complicações de milênios. Complicações que até parecem irreversíveis. Disseram para a gente que Deus pune, que Deus castiga. E crescemos, vivemos, morremos, voltamos ao cenário terreno, acreditando que era assim. Mas graças a Deus, já sabemos que não é bem assim. E mais ainda, no tempo em que a força física imperava no mundo, o homem era nômade. No tempo do dinossauro, na era do gelo, precisava-se força física para proteger o território. O homem precisava de homens fortes. Incentivava-se, comemorava-se o nascimento masculino em detrimento do nascimento feminino. A gente lembra disso. E lembra que, curiosamente, por causa disso, o machismo surgiu na Terra. Porque um homem em um ano podia ter muitas mulheres, portanto gerar muitos filhos, mas a mulher só podia gerar um filho por ano. E quando aquela mulher gerava uma mulher, ai meu Deus do céu, a coroa não podia ser passada ao herdeiro. E daí esse machismo que está implantado no nosso inconsciente. Como disse Albert Einstein, é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Então, até hoje, a humanidade é preconceituosa, conservadora, temendo as mudanças. Se nós observarmos, alguns se chocaram quando eu disse que a religião foi que causou um maior dano ao pensamento humano. Reparem que Jesus foi condenado pelos sacerdotes. Justamente aqueles que seriam responsáveis pela espiritualização dos homens de seu tempo. Foram eles que condenaram Jesus, mas também foram eles que condenaram Sócrates e Platão. Foram eles que queimaram Joana d'Arc, dizendo tudo que é em nome de Deus. Então usaram o nome de Deus para justificar suas bestialidades. Sempre foi o padrão do homem. E até hoje, muitos homens vão para os tribunais, juram com a mão sobre a Bíblia, dizer a verdade. Ou o artigo 1º da Constituição do Brasil fala também em nome de Deus. Mas é em nome de Deus que se desvia o dinheiro público, semeando a discórdia e essa miséria e essa violência que parece não ter fim. É em nome de Deus que muitas vezes o homem ignorante pratica o feminicídio. É muitas vezes em nome de Deus que o homem também se torna homofóbico, racista. Outro dia, semana passada até, conversando com minha filha, ele disse assim: ô Joana, a minha filha Joana, mas não por causa de Joana, né? Mera coincidência. Ou aquilo que Hermínio Miranda dizia, as razões da coincidência. Pois bem, assim, minha filha, o racismo tem uma complexidade muito grande. Nós estamos habituados a pensar em racismo de branco contra
pretos somente. Mas quando um hebreu diz, só que minha filha case com hebreu para manter a raça pura, isso é racismo. Quando o muçulmano diz case com o muçulmano para manter a raça pura, isso também é racismo. Então, em nome da pureza da raça, independente de branco ou preto, nós vemos que está assim o mundo. Até hoje o europeu se acha superior ao latino-americano e ao africano. Estava no início de um supremo problema sério. Porque qualquer um de nós brancos aqui, se chegarmos na Europa por sermos latino-americanos e especificamente brasileiros, somos mal vistos, independente de sermos negros ou brancos. Os europeus e os norte-americanos se toleram, mas não se amam. Um se tolera e não se ama porque um tem medo do outro, porque sabe o poderio bélico do outro. E você dirá assim, Alcides, isso tudo tem a ver com o amor e desapego? Só tem. Só tem porque isso, Joana de Ângeles, tem que ter ela, coitada. Ela nos ensina que pensamento, sentimento, desejo ou vontade são o tripé de nossas ações. Ai, mamãe, deixa eu tirar o casaco, eu estou com calor. Mas então, quando Joana de Ângeles diz que pensamento, sentimento, vontade ou desejo são o tripé de nossas ações, reparem bem, as nossas ações materiais têm consequência no moral. Toda ação material tem uma consequência moral. Por que toda ação material tem uma consequência moral? Livro dos Espíritos. A lei divina se divide em lei física e lei moral. Você dirá assim, Alcides, E por incrível que pareça, por apego à posição social, por apego ao financeiro, o homem semeia o ódio, o homem semeia a guerra, e ainda usando o nome de Deus. Muitas vezes, religiosos vão abençoar canhões. Isso tudo por um pouco. Porque por um pouco de tempo, tudo isso se desfaz e o além espera por cada um de nós. A hora da conta chegou. Como ensinaram para a gente que por esse pouco tempo eu posso ir para o céu ou para o inferno? Vou fazer uma pergunta a nós todos aqui. Será que nós merecemos o céu? Será que nós todos nos tornamos tão virtuosos, tão puros, que merecemos o céu? Não, por isso que a gente tem medo de morrer. Quem não quer sofrer, quer ir para o inferno. Quem em sã consciência, quem está aqui que quer sofrer? Ninguém. Qual é o ser humano que quer sofrer? Ninguém. Como eu não me tornei santo, eu tenho que ir para o... Eu tenho medo da morte. Ai, como que falta a paz. Aliás, graças a Deus a ciência evoluiu tanto que Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, coloca o título Raios, Ondas, Médios, Mente. Raios, ondas, médios, mente. Porém, nós dissemos no começo que pensamento, sentimento e bom, isso procede de onde? Da mente. O grande problema é que o materialismo reducionista acha que o sentimento e o pensamento são manifestações ou produzidos materialmente. Aí vamos abrir um parênteses. Meus amores, tudo que se estuda nas faculdades de medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, sobre anatomia e fisiologia material, está correto, mas não está
completo. Não está completo porque falta ali o elemento principal, a matriz de tudo isso, que é quem? O Espírito. Mas, pais, meus senhores, o conhecimento evoluiu tanto que alguns dos jovens aqui presentes aprenderam na escola que o homem é um animal racional. Não foi isso que você aprendeu na escola? Não diga isso não, hein? Senão você vai pagar mico. Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, hoje define o homem como um ser psicossocial e espiritual. Uau! Olha que transformação! E os conceitos de espírito, espiritual e espiritualidade hoje não se restringem à religião caduca, ao campo da ciência. Você diz assim, Alcides, então e mais, a própria Organização Mundial de Saúde define saúde não como ausência de doença, mas como completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Você dirá assim, então quer dizer que é isso mesmo. Quem olha para mim vê um cidadão negro brasileiro. Eu não sou assim, eu estou assim. Como eu olho para vocês e vejo homens e mulheres, ninguém é homem e ninguém é. Estamos homens e estamos, porque do ponto de vista espiritual, em sucessivas encarnações, encarnaremos homens, encarnaremos. Vocês estão vendo, homens? Porque o machismo tem que ser derrubado. Porque você hoje é o homem, amanhã você será a mulher. A minha mãe dizia assim, meu filho, na próxima encarnação eu caso com seu pai. Desde que eu seja o homem e ele a mulher, porque eu vou me vingar. E quem é que nunca ouviu essas palavras? Não? Por quê? Porque ainda no tempo milenar em que a força física imperava, o macho dominava, mas a força física foi substituída pela máquina. E hoje o que impera é o sentimento. Se o homem simboliza a força física, a mulher simboliza o sentimento. E quem de nós, homem, nunca ouviu dizer o seguinte, não chora, que isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Porque o sentimento era coisa da expressão feminina. E quando a força física imperava, aí a mulher era discriminada. E junto com ela, os homossexuais, porque esses também eram mal vistos. Porque não podiam gerar filhos, já que, né? Então vocês estão vendo que nos tempos atuais é preciso quebrar os preconceitos. E quebrar um preconceito é fácil? Mas, amores, pergunta ingênua. Mudar é fácil? Se mudar fosse fácil, eu, Alcides, que tinha amor para 70 anos, já seria santo. Mudar não é fácil. Daí a necessidade da reencarnação, não como punição ou castigo, mas como possibilidade de crescer, de evoluir, compreendendo melhor o porquê e o para quê da vida. Se nós perguntarmos aqui, quem de nós, ou que cientista, ou que homem, encarnado e desencarnado, conhece completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento, a anatomia e a fisiologia do sentimento, a anatomia e a fisiologia dos desejos? Ninguém. Então vocês estão vendo que as matrizes daquilo que somos ainda são ignoradas por nós. Para vocês terem uma ideia, que a psicologia se separa da filosofia e se torna uma ciência no século XIX. Tão pouco, ontem. E é por isso que quando você estuda a codificação espírita, a análise psicológica ainda é muito vaga. Joaninha vem completar a codificação com sua série psicológica, completando o lado científico da doutrina.
Joaninha, sempre ela, olha o que ela nos ensina de amor. O amor que se converte em reparação de erros, em eficiente dedicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Meus amigos, amar é questão de saúde. Se nós soubéssemos amar e ser amados, remédio para pressão, vai, tarja preta, nunca mais. Se nós soubéssemos amar e ser amado, porque em sã consciência, quem de nós sabe amar? Quem de nós sabe ser amado? E Joaninha sempre ela, amar torna-se um hábito edificante, que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão brilhante, à compreensão dinâmica, por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Aquela belíssima canção que é da Jovem Guarda, lembra que o Roberto Carlos cantava? De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida, só vou gostar de quem gosta. Não diga assim. Isso é egoísmo. Porque os ratos se amam, as baratas se amam, os leões se amam. O problema não é amar quem é igual, é amar quem é diferente. Porque o mosaico é a harmonia entre os diferentes. Então a sociedade será um mosaico, uma expressão divina, quando ela for capaz de, como na tecla do piano, o preto e o branco harmonizados. O preto sem a tecla branca não tem utilidade. A tecla branca sem a tecla preta, utilidade não tem. Então, meus amigos, vocês estão vendo que por uma questão de saúde, amar é imperioso e necessário. Seu Alcide, quase enlouqueci de tanto amar, de tanto amar. Quem não merecia, sofri, chorei, lamentei, quase morri e entrei em depressão. O problema não é de amar, é de não saber amar. Esse é o nosso problema. Nós não sabemos porque ainda somos apegados. Joaninha, como era sempre danada, Joaninha, um dia eu chego a teus pés. Olha que Joaninha fala do apego. O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Quem é do ramo da psicologia, lembra daquele grande psicanalista norte-americano Eric Fromm, que escreveu nos anos 60 um belíssimo livro, Ter e Ser. Nós vivemos buscando o ter, esquecido de ser. Tanto que, uma certa ocasião, numa mocidade de uma casa espírita, perguntei aos jovens: para que vocês vão às escolas e às universidades? E ouvi como resposta: para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Eu disse: só para isso? Para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Aí eu voltei a cara e disse: será que não é para se tornar uma pessoa melhor? Tanto que também já ouvi de uma irmã espírita: Alcide, a minha filha está maluca, ela quer ser professora, ela quer morrer de fome. Eu sou professor e nunca passei fome. Há muita gente, ouço muito jovem dizer que quer ser médico para ganhar dinheiro. Essa é a visão materialista. Essa é a visão reducionista, que mostra o homem como a imagem do ter. Tanto que João diz aqui: o apego aos bens materiais torna o possuidor pertencente àquilo que supõe possuir. O
meu carro. Ô garoto, você vai chegar ao meu carro. Eu espanco meu neto por causa do meu carro. Eu espanco todo mundo por causa do meu carro. Tem gente que até às vezes dá valor à mulher por causa do... dá mais valor ao carro que a própria mulher. Mulher, cuidado com o meu carro. Gente, é necessário cuidar daquilo que temos, mas não nos escravizando a ele. E de uma maneira tão estranha, que a gente acha que preciso ter um corpo bonito para ser bonito. Mas Joaninha, nossa terapeuta, mostra o seguinte: o ato de querer desejar para si, manifestando apego, é fator pronunciador de perda, porque o que se detém, se deve, não se possui. Eu não sei como, se eu passasse pela experiência que eu vejo algumas pessoas passando, da perda ou morte de um filho, ou morte de um neto, por bala perdida ou coisa parecida, eu fico olhando essas pessoas, é uma dor muito forte. Tão forte que pessoas entram na depressão e não saem. Mas, meus amores, agora vamos falar claramente quanto às perdas. Cadê nossa juventude? Passou. Cadê nossa adolescência? Passou. Aí muita gente vive a vida como se dirigisse o carro olhando no retrovisor. Ontem era melhor, no meu tempo era melhor. Não, o seu tempo era apenas seu tempo. Porque eu desafio as mulheres que aqui estão quererem lavar roupa como se lavava nos anos 60. Eu duvido que as mulheres aqui estão querem viver sem micro-ondas. Eu duvido. Sabe por quê? Com toda a contradição, o mundo de hoje é melhor. Porque antigamente eu morei em comunidade muitas vezes, ouvi o seguinte: branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão, ou picolé de asfalto. Hoje, para você dirigir-se assim a alguém, você está entendendo? Então é isso que nós estamos vendo, é que está havendo uma sacudidela, uma total transformação. E a crise do mundo atual é a crise do mundo novo que vai nascer. A despeito dos conservadores que não querem a mudança. Essa é a grande luta. E parece que essa luta não é de agora, porque Jesus também bateu de frente com os conservadores do seu tempo. Por pouco tempo, não foi, meu amigo? Isso. Mas o nosso amado Emílio Corrêa de Miranda, que tem belos livros, o nosso querido Emílio Miranda dizia o seguinte: misteriosamente, de vez em quando Deus coloca num determinado lugar um monte de talentos que sacodem e mudam o mundo. Olha a correção. O número de nascimento feminino hoje é muito maior que o masculino. Olha Deus corrigindo as distorções. Houve uma época que os chamados doentes mentais eram isolados, confinados nos chamados hospícios. Mudou essa prática. O próprio Amazonas Hércules, aos 15 anos, internado na colônia de Curupati por causa de uma ranceníase. Olha hoje. Então as questões do sentimento, hoje, é que são debatidas, é que são discutidas, inclusive. Eu, Alcides, que vou fazer 70 anos em agosto, entrei para a escola aos 6 anos de idade e nunca mais saí, ou seja, são 64 anos ininterruptos dentro de escola que eu virei professor. E digo com maior serenidade, prefiro a escola de hoje que a escola da minha juventude. Com todas as contradições,
que se tem hoje, porque ao aceitar e assumir as contradições, surgem as mudanças. E a grande palavra hoje que se chama inclusão. Os pronomes eu, tu, ele, vós, eles, excluem. A grande palavra é o nós. Porque o nós é abrangente e inclusivo. Despersonaliza. A lei divina é pessoal ou impessoal? Impessoal. E o amor é pessoal ou impessoal? Impessoal. Por isso que Jesus diz: quem são meus pais? Quem são meus pais, minha mãe, meus irmãos? Ele não está rejeitando a consanguinidade. O que ele está alertando é que todo ser humano é um filho de, e portanto somos todos irmãos. Porque o amor é impessoal. É disso que nós estamos falando. E o amor tem apego? Não. Jesus era apegado? Não. Prestem bem atenção. Entre Saulo e Paulo, não tem uma diferença enorme? Tem. Quem foi feliz, Saulo ou Paulo? Paulo. Mas quem era poderoso? Saulo. E quem foi feliz? Paulo. Sócrates e Platão tinham dinheiro? Tinham poder político? Me diga um político que foi mais feliz do que eles. A gente às vezes ouve dizer que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo. Duvido. Ele não tem um grau evolutivo para ter uma mente poder. Pronto. Chico Xavier tinha uma mente mais poderosa, porque era mais evoluído. Então o poder mental está na força da consciência. E o conceito de vida e morte são estados de consciência. E mais ainda, felicidade e dor também são estados de consciência. Por isso que Paulo dizia: desperta ao tu que, porque quem dorme está consciente, está mergulhado na total Aí de novo a mitologia, sempre ela, a desafiar a nossa inteligência para decodificar os símbolos que a vida traz. Todo mundo lembra de Minotauro e Centauro. O Minotauro tem corpo de homem, cabeça de animal, não é isso? Por quê? São esses seres humanos que, embora na condição humana, ainda são egoístas, apegados, preconceituosos, que se comportam como verdadeiros animais. Marcam encontro para brigar. Uma ocasião, era um sábado, eu estava saindo de casa para fazer minha caminhada e vi um rapaz batendo numa moça. Aí eu disse assim: eu tenho uma esposa, tenho 2 filhas e tenho uma neta. Se fosse uma delas. Bom, é claro que eu sou frouxo, se brigar, apanho. Mas eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade. E disse ao rapaz: meu filho, bom dia, eu não tenho nada com isso. Mas será que você não tem mãe? Será que você não tem irmã, tia, avó? E se você gostaria que alguém fizesse isso com ela? E mais, meu filho, você acha que batendo na mulher você está merecendo alguma coisa dessa mulher a não ser desprezo? Ele olhou para mim e não disse nada. Montou na moto e foi embora. Se nós soubéssemos amar, não maltrataríamos a quem nos ama. Daí isso tem o nome o quê? Ingratidão. Deus nos ama? Sim. Incondicionalmente? Sim. Impessoalmente? Sim. Nós sabemos amar a Deus? Ainda somos ingratos. Ingrato porque não compreendemos claramente o porquê e o para quê da vida. Por exemplo, Dona Marlene Nobre
Dona Marlene Nobre, nesse belíssimo livro, Aula da Matéria. Vocês conheceram a Dona Marlene, né? Era médica, presidente da Associação de Médicos Espíritas do Brasil e internacional. Ela tem muitas palestras na internet. Acompanhe. Quando eu falei em anatomia e fisiologia, nós sabemos que quem pensa e quem sente é o espírito. Porém, olha como é que as coisas evoluíram. Qual é a constituição do homem? Corpo físico, duplo etérico, não é isso? O André Luiz ensinou. Vejam bem. Os corpos espirituais possuem numerosos centros de força ou chakras, dos quais destacamos coronário, coronário. Esse que ela chama de cerebral também é chamado de frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico, o básico, o genésico e o básico. Alguns omitem este chakra aqui, porque ele não está ligado à glândula endócrina. Dos 7 principais, 6 estão ligados ao sistema endócrino. Todo mundo sabe que o sistema endócrino é responsável pela produção de quê, gente? Hormônios. Então, se teu pensamento, se teu sentimento, se teus desejos são ruins, qual é a tua produção hormonal? Vocês estão vendo como é que o amor é a verdadeira terapia? Aí diz Dona Marlene, segundo os instrutores, o coronário, também conhecido como lóbulo de mil pétalas, é um ponto de interação entre as forças do espírito e a do perispírito. Minha gente, aí vamos falar aqui. Olha o que ela diz. É responsável pela alimentação das células do pensamento. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já recomenda preces para os pacientes. Porque quando você se coloca em oração, o que você, o chakra coronário, ele é o chakra superior, comanda todos os outros. Através do chakra coronário, as vibrações de cima entram aqui. Vão bater aonde? Na pineal. Então vocês estão vendo a questão do amor? Como é fundamental o amor para, se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser ter saúde. Diz Dona Marlene, é responsável pela alimentação das células do pensamento, o diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo. É a estrutura orgânica mais diretamente ligada a esse centro de força. Nele toma parte a epífise ou glândula pineal, um dos componentes do epitálamo. Através dela, a alma assimila as energias solares e os raios da espiritualidade, tanto superior quanto inferior. O que ela está dizendo com isso? Voltando à Joana, pensamento, sentimento e vontade. Pensamento, sentimento e vontade são o quê? Ondas. Toda onda transporta a energia. Então, se seu pensamento, seu sentimento, se teus desejos são ruins, que energia circula no teu corpo? Ruim. Aí, Dona Marlene e os instrutores espirituais, acerca da anatomia, corpo físico, duplo etérico. Aí vem o que se chama de corpo astral. Alguns também chamam de perispírito, né? Qual é a função do corpo astral? O corpo astral é a sede dos desejos. Os vícios são a expressão dos desejos. Depois do corpo astral, sede do desejo, vem o corpo mental. O corpo mental responde pelas funções cognitivas.
Depois do corpo mental veio o corpo causal. Por que ele é chamado de corpo causal? Porque é nele que são arquivadas todas as nossas experiências destas e de vidas anteriores. Aí eu vou abrir um parênteses. Se no corpo causal está arquivada toda a nossa experiência desta e de outras vidas, o Jung falou inconsciente coletivo. Olha ele aí. E se no corpo astral está enraizada os pensamentos e sentimentos desta vida, você vai entender que ele passa a ser um inconsciente pessoal. Mas o Jung, quem sabe o Jung tinha dons mediúnicos. E ele tinha uma tarefa que ficou meio capenga. Se talvez ele tivesse tido a coragem de enfrentar os preconceitos intelectuais da vida acadêmica, que a vida acadêmica é muito preconceituosa. Faltou coragem para ele, talvez se ele tivesse colocado já naquele tempo a questão da reencarnação lá atrás, ou já estaríamos mais avançados. Então, quando você ora, quando você toma um passe, isso tem uma função terapêutica. Porque se teu pessimismo, se teu ódio, se teu rancor vão obstruir todos os teus chakras, para você enfermo, sem saber por quê. Seu Alcides, agora o senhor me pôs medo. Não, não tenhamos medo. Vou dizer uma coisa aqui que os senhores não sabem. O Alcides que está diante de seus olhos, há coisa de 15 dias, recebeu um diagnóstico. O senhor está com câncer na próstata. Aí eu disse, ai meu Deus, que bom. Esse câncer na próstata é para me fazer mal ou para eu despertar? Para eu despertar, porque eu peço a cura do corpo ou a cura da alma? A cura da alma. Então toda doença física tem uma função de curar o corpo e espírito, porque em outras vidas o padrão do pensamento meu foi bom ou ruim? Ruim. Aí você precisa das provas e expiações para que você mude o padrão do pensamento e dos sentimentos. Às vezes através de uma doença. Ai meu Deus puniu bem feito. Quando a pessoa tem, né? Por exemplo, quando o político tem câncer, menos um. A gente costuma, o traficante morreu, menos um. O traficante, ainda que nós não gostemos, é tão filho de Deus como nós. E se ele se tornou um traficante, ele errou, fracassou, porque não foi para isso que ele foi criado. Nenhum ser humano foi criado para ser ladrão, assaltante, estrupador. Alguém falhou nessa educação. Dá vontade de rir, né? Nesse outro belíssimo livro, os quatro corpos, do Dr. José Leles Nogueira. O Dr. José Leles Nogueira é formado pela Escola Paulista de Medicina. E olha o que ele diz. Saúde total. O que significa uma via para a saúde total? O cuidado com o corpo e a mente está intimamente ligado ao cuidado com o planeta e ao cuidado no relacionamento com as pessoas, respeitando-se as diferenças individuais, coletivas e raciais. Quando eu vejo a seleção da Alemanha cheia de pretinho, eu digo, o Hitler tinha que ver isso. Porque o mundo está realmente, querendo ou não, gostando ou não, o mundo está sendo obrigado a mudar. Reparem que, infelizmente, o preconceito que é tão grande, são 100 milhões de refugiados no mundo. 100 milhões de filhos de Deus, seres humanos como nós, sem pátria, sem lar, sem terra. Doutor José, como o senhor é danado.
ele diz: a poluição ambiental é um desses inconvenientes, ao lado dos fatores estressantes, tão comuns numa sociedade violenta, competitiva, consumista, repressiva e manipuladora. Alguém contesta? Se alguém quiser contestar, o microfone está franqueado. Olha o que ele diz: mais amor e ciência. A influência do amor na saúde é aceita pela ciência. Pesquisas realizadas com todo critério científico demonstram que medidas preventivas, como deixar de fumar, reduzir o sedentarismo, o peso, o nível do colesterol e da pressão arterial, não são tão eficazes para evitar doença, a exemplo do impacto do miocárdio, se não forem apoiadas no relacionamento de amor e carinho na vida das pessoas. O ato de amar libera substâncias que dão a sensação de prazer e felicidade. Opa, o meu chakra está se tornando ativo, e meu chakra ativo estimula o sistema endócrino. Por isso, quando você toma um passe, assim, ai, fulano Bezerra, eu tomei um passe, minha dor desapareceu. Quando eu saí de lá, eu pensei em pensar no cartão de crédito. Pensei, aí o padrão vibratório baixa e tudo volta a ser como antes. Meus amores, o amor ao próximo é importante. É preciso considerar a importância do amor ao próximo, lembrando que o mais próximo de cada pessoa é a própria pessoa. O auto-amor. Como ninguém dá o que não tem, é impossível amar sem amar a si próprio. Quem não sabe cuidar de si e não se ama, não tem condição de amar o outro. Meus amores, vocês estão vendo? Eu estou indo aqui, eu estou com a carinha que vocês estão fazendo. Ai, meu Deus do céu. Como diz a garotada, o bagulho é doido. É doido mesmo. É doido. Uma forma de demonstrar amor a si mesmo está na atitude da pessoa de não promover desvios que possam fomentar sua cota suicida, que representa a violência cometida por um indivíduo contra ele mesmo. Quem leu o Paulo de Gate, lá na juventude? Ah, não, tem o Fausto de Gate e também tem o retrato de Dorian. Quem lembra que toda vez que o cara praticava a maldade, o que acontecia com o retrato? Ficava cada vez mais feio. O que ele está querendo dizer com isso? O perispírito é moldado pelo pensar? Não, é isso que ele está querendo dizer. Seu Alcides, agora eu vou rezar da manhã, tarde e noite. Faça. Vocês estão vendo que a maior terapia é aprender a amar. Para não dizer que não. Oh, meu Deus, oh, emoção, eu estou emocionado. Outra mulher que eu sempre amei e admirei, Sueli Caldas Schubert, Os Poderes da Mente. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir, compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Inseridos no sistema nervoso central, respondem pela afetividade e pelo comportamento, nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais, tipificando os diferentes biótipos humanos,
através de sua emoção. E 17h55. Está na hora de acabar, não é isso, meu Deus? 5 minutinhos de alegria igual no baile funk. Ah, que beleza! Meus amores, nesse outro belíssimo livro, A Matriz Divina, de Greg Braden, não é espírita. Falando a linguagem dos quantos, sentir é a chave de tudo. O cientista está dizendo que sentir é a chave de tudo. E ele diz, ainda que isso tenha a aparência de notícias revolucionárias para a ciência moderna, nas tradições antigas e culturas indígenas, isso tem sido há séculos a visão de como as coisas são. Tudo que a ciência descobre hoje não é numa terra. O que ensinou Buda? O que ensinou Pitágoras? O que ensinou Maomé? O que ensinou Sócrates? O que ensinou Platão? Deus como princípio ordenador da vida, a realidade espiritual da vida e o amor como elo, como traço de união entre o Criador e a. Nenhum de nós quer que está. Tem dúvida? Se houvesse mais amor no mundo, o mundo seria melhor. Para encerrar, uma certa ocasião, viajando pelas estradas, entrei numa birosca e vi a seguinte quadrinha: amar sempre convém, ao coração sempre faz bem, e a ninguém custa um vintém. Mas o nosso bom Vinícius de Moraes escreveu uma belíssima canção com Carlos Lira para o musical Pobre Menina Rica, que tratava do amor impossível, da moça rica com o mendigo. Sabe você o que é o amor? Não sabe? Eu sei. Você já chorou de dor? Pois eu chorei. Sabe andar de madrugada, tendo amada pela mão? Sabe gostar, qual sabe nada? Sabe não. E é por isso que lhe digo, e com razão, que mais vale ser mendigo que ladrão. Você não tem alegria, você não tem compaixão. Por isso a minha poesia, haha, você não rouba não. Você pode ser ladrão quando quiser, mas não rouba o coração de uma mulher. É isso. O amor é de fundamentação científica, de expressão filosófica, de expressão religiosa. Por quê? O amor é dom da vida. É o único fator que nos fará felizes. Porque o amor é diferente do prazer. O ego viciado tem prazer, mas só o amor traz paz e felicidade. Um dia chegaremos lá, a ponto de olharmos um para o outro e dizer: como é bom estar com você, como é bom conviver com você, que felicidade eu vejo nos teus olhos. E vocês que aqui estão porque acreditam nessas coisas. Não tenham medo de gostar delas e de vivê-las no seu dia a dia, onde você estiver, com quem você estiver e como estiver. Silenciosamente, faça a diferença. Porque se você perguntar a alguém o que é ser cristão, muita gente acha que ser cristão é botar um terno, botar a Bíblia aqui no prato e decorar todos os provérbios. A ponto de, se nós que somos espíritas, dissermos lá fora que somos cristãos, diremos que não somos macumbeiro, feiticeiro, tudo menos cristãos, porque não conhecem a grandeza da vida. Uma mente livre de preconceitos e ideias preconcebidas vai voar para além do infinito, e quando retornar à Terra,
retornará renovada, redimida, ajustada, porque aprendeu a amar sem esperar nada em troca. Porque quem ama, como disse Mário de Andrade, amar é um verbo intransitivo. Quem ama, ama, não tem condição ou restrição, porque o amor é para sempre. Viva Deus, viva Jesus e Joana diante dos nossos corações. Obrigado. Vamos agradecer ao Alcides por esse estudo de hoje, por essas palavras. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus, graças a Deus.
esse ambiente de paz, de amor, de luz. Ouvindo essas palavras, ouvindo esse estudo, que esse estudo de hoje possa tocar os nossos corações, possamos refletir o que foi falado e principalmente colocar em prática, seguindo na nossa jornada, nos modificando, nos transformando para o nosso progresso. Vamos vibrar positivamente também para os nomes que foram colocados nas caixas de prece, para os encarnados e desencarnados, que todos possam receber essas vibrações, essas energias. Agradecer também a espiritualidade que preparou esse ambiente, que intuiu, orientou auxílios. Só temos a agradecer. Que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, levando essas energias para o nosso ambiente, lá, para aqueles que não puderam estar aqui conosco. Que possamos dar continuidade, confiantes, com a fé, com a alegria, com a coragem, com nossos corações sempre abertos, com as mentes receptivas para as boas energias. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E como toda reunião,